Olá, tudo bem? Vamos iniciar o nosso conteúdo de História do Brasil Colônia, iniciando pelo período pré-colonial. Este período é datado a partir do ano de 1500 até 1530. Temos, portanto, que pré-colonial é o período dos 30 anos iniciais da chegada dos portugueses ao Brasil. Nestes anos iniciais, os portugueses realizaram poucas atividades no Brasil. Eles estavam voltados mais para os territórios da Ásia. E é somente a partir de 1530 que iniciarão a ter outros olhares sobre o território brasileiro. Mas, porém, ainda neste período, durante os 30 primeiros anos iniciais dos portugueses no território do Brasil, temos as seguintes características. E a primeira destas características é a exploração do pau-brasil. O pau-brasil foi a primeira mercadoria ou primeiro produto que os portugueses exploraram do território brasileiro. E como era feita a exploração da madeira denominada pau-brasil? Por meio do escambo com os indígenas, que eram os habitantes do Brasil. Neste período também pré-colonial, os portugueses instalaram as feitorias, porque eram feitorias, eram entrepostos comerciais. A partir destes locais, os portugueses embarcavam as madeiras, ou seja, o pau-brasil, para Portugal. E é neste momento que os portugueses terão os primeiros contatos com os índios, alguns amistosos, outros não. E durante este período serão enviadas expedições de guarda costeira, ou seja, para expulsar, para impedir que outras nações realizassem a exploração das terras e principalmente do pau-brasil, que era o produto mais visto naquele momento, e reconhecimento das terras. Então, expedições foram enviadas para proteger a costa brasileira de outras nações, principalmente os franceses. Teremos outra aula sobre a invasão dos franceses na Baía de Guanabara e a instalação da França Antártica. Então, os franceses, ao longo de toda a costa do litoral brasileiro, negociavam com os indígenas. Outras nações também realizaram estes contatos, porém, os franceses foram os mais ativos nessa relação com os indígenas. E esse primeiro contato, no período pré-colonial dos portugueses com os indígenas, e este primeiro contato dos portugueses com os indígenas se deu principalmente aí por meio do escambo, ou seja, a troca de produtos. Os portugueses traziam os produtos da Europa e trocavam principalmente aí pela madeira do pau-brasil. Temos, portanto, as principais características do período pré-colonial, que vai de 1500, quando os portugueses chegam ao Brasil, até 1530. Neste período, os portugueses não estavam com muito interesse nas terras brasileiras, tendo em vista o comércio que era realizado com a Ásia, principalmente a região das Índias. Então, esses primeiros 30 anos, que são denominados de período pré-colonial, ocorre pouco interesse dos portugueses com a terra brasileira. Mas será a partir do ano de 1530 que a relação de Portugal com o Brasil será modificada, pois a partir de então haverá o interesse dos portugueses em realizar a colonização.
E o primeiro ato efetivo de colonizar as terras brasileiras ocorreu por meio da instituição das capitanias hereditárias, que foram terras concedidas a particulares que tinham o direito de passar a administração desta capitania para os seus herdeiros. Este será o tema da nossa próxima aula, capitanias hereditárias. Bons estudos e até a próxima!